vai esconder os nossos filhos, porque a ira de Herodes é real na terra. E por isso nós precisamos habitar em Cristo, por isso nós precisamos esconder em Jesus. Vocês estão me entendendo isso? Obrigado, irmão. Abiding in Christ. João capítulo 15, não tem como a gente não falar sobre habitar em Jesus sem citar João capítulo 15. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, Ele retira. E todo que dá fruto, Ele limpa para que dê mais fruto ainda. Vós já vira para alguém que está do seu lado e fala: se Jesus não está te limpando, é hora de você ficar desesperado. Se você não está ouvindo o barulhinho da tesourinha de Jesus, não a tesourinha de Dalila ontem, mas a tesourinha de Jesus, passando perto de você, começa a gritar: Jesus, o que está acontecendo? Se você não está sentindo o cheiro da poda de Jesus na sua vida, é porque tem alguma coisa errada aí que o Senhor está te falando. Porque todo aquele que produz fruto experimenta momentos de poda na vida. Isso é o evangelho simples. O fato de você ser podado é a revelação de que o Senhor está acreditando que você vai continuar sendo uma bênção e que você vai produzir muito mais amanhã, e amanhã, e amanhã, e amanhã. A poda não é o Senhor dizendo eu não gosto de você, é o Senhor dizendo eu estou apaixonado por você. A tesoura do jardineiro é a revelação do amor de Deus e de que Ele fala, well done, let's keep doing. Senhor, mas está difícil demais. Come on, Jesus. Come on, Jesus. Ele limpa para que você dê mais fruto. Ele te limpa para que você dê mais fruto. Ele te limpa para que você dê mais fruto. Ele não vai deixar você sem Ele te limpar. Ele vai limpar. Ele vai podar o que precisa ser podado. Ele vai cortar o que precisa ser cortado. Ele vai arrancar o que precisa ser arrancado. Ele vai tirar o que precisa ser tirado. Não porque Ele está te matando, mas porque Ele está te prosperando. Interessante que quando Deus quer nos prosperar, Ele nos ensina a abrir mão de coisa. Quando Deus quer nos dar, Ele nos ensina a semear. Quando Deus quer muitas vezes o Senhor fala, Jus, vou te prosperar. Aleluia, Senhor, onde está? O Senhor fala, não, está lá na sua carteira. Abre a sua carteira e semeia. Normalmente é assim que o Senhor funciona comigo. Quando você quer ganhar, você perde. O cristianismo, parece uma coisa louca, porque o Senhor fala, aquele que quer ser maior, seja o menor. Aquele que quer ser servido, seja o que serve. Aquele que quer ser chefe, seja aquele que se humilha mais. Aquele que quer ser honrado, seja o que aprenda a honrar os pequeninos. Eu vou te ser sincero para vocês. Eu sou apaixonado pelo Evangelho de Jesus Cristo. Não existe absolutamente nada mais maravilhoso do que o Evangelho de Jesus. Eu sou a videira verdadeira. Versículo 4 diz, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Nenhum ramo pode produzir fruto por si mesmo, se não estiver ligado à videira. Vós igualmente não podeis dar frutos por vós mesmos, se não permaneceres unidos a mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Então esses ramos são juntados, lançados ao fogo e queimados. Se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que desejardes e vos será feito. Deixa eu dizer para vocês, não existe outra alternativa. Você lembra quando os discípulos viraram para Jesus, Jesus virou para ele, e aí, vocês querem ir embora também? Pedro olhou para os seus amigos e falou assim, é bem que eu queria, mas não tem outro caminho.
Para onde que eu vou? Não tem outro caminho, é permanecer com o Senhor. Quem aqui já teve vontade de largar a igreja? Menos uma vez por semana, né? Mexer com crente. Uma vez por semana, pelo menos. Não aguento crente mais. Quantas vezes a gente falou, é estreito demais. Esse caminho é estreito demais. Eu não sei se eu vou aguentar, é estreito demais. Mas aí você diz, mas para onde que eu vou? Só tu tens as palavras, não tem para onde. Senhor Jesus, eu não estou aguentando, está difícil, mas para onde que eu vou? A sua mensagem, ela é muito forte, ela trata com o meu caráter, ela trata com o meu eu, ela me quebra, ela poda as folhinhas que eu gosto, mas Senhor Jesus, para onde que eu vou? Eu não tenho para onde ir. A opção é o fogo. Olha só o que fala aqui. A tradução é, se você habita no Senhor, e Ele habita em você, se você permanece, você vai ser podado, vai ser tratado, vai produzir fruto. Mas se você não permanece, você vai ser arrancado. E aí quando você não está nele, a primeira coisa que acontece é que começa a secar. Por isso, abiding in Christ is just the key. There is no way. If you're not se você não está em Cristo, the next chapter, you dry out. You know what I mean? The next chapter, you get dry. Você fica seco. Se você não está em Jesus, você começa a secar. Eu vou abrir meu coração para vocês. Não dá para ficar sem Jesus. Eu e April, nós já passamos por tantos momentos nas nossas vidas, difíceis, terríveis, apavorantes, guerras dentro, fora, do lado, na frente. Mas em todos esses momentos, eu me lembro, quando nós éramos recém-casados, acho que 9 meses de casado, não lembro, nós perdemos uma filhinha. Eu estava com 5 meses e meio de gravidez. O nome dela era Abigail. E aí, na gravidez, ela teve um miscarriage. E eu me lembro que no hospital, a gente menino, eu tinha 23 anos, aí por 21 anos. Nem lembro quantos anos, 20 anos. Né? E eu me lembro que, sem saber o que estava acontecendo, desesperado, apavorado, eu chego em casa, sento na minha cama, desolado, abro a minha Bíblia, e ele fala comigo. E Ele me consola, e Ele me dá esperança, e Ele me dá água, e Ele me dá vida. Sabe, eu não sei como algumas pessoas conseguem viver sem ir para Jesus todos os dias. Eu não sei como que alguns de nós conseguimos sobreviver sem comer Jesus todos os dias, sem ler a sua palavra, sem conversar com Ele, sem caminhar com Ele. Eu não sei, sabe, eu admiro pessoas que dizem, eu consigo ficar uma semana sem falar com Jesus. Eu vou te ser sincero, velho, ou você é o cara mais louco do mundo, doido, porque louco, como você consegue ficar uma semana, 3 dias, um dia, sem estar com Ele? Porque Ele é a nossa fonte, Ele é absolutamente tudo, a religião, os ministérios, os métodos, as coisas, essas coisas não são não é a vida que a gente precisa, mas quando eu estou longe dEle, eu começo a secar. Eu digo que eu sou um bom marido quando eu tenho pelo menos 1 hora de ler minha Bíblia e estar com Jesus. Se eu não tenho, April sabe disso, se eu não tenho um tempo com Jesus de manhã, por isso eu acordo cedo para ficar com Jesus, para que April fique com um bom marido, porque senão é um cara chato, quando é 4 horas da tarde já é um cara chato, não é verdade, April? Às vezes até mais cedo, né? Não tem como, é Cristo, é Cristo, é Cristo, é Cristo, é Jesus. Faz sentido isso para vocês?
Na hora que estiver chegando o tempo do cafezinho, alguém me dá o negócio para a gente parar, tá? Porque se você não permanece nele, você é cortado, você começa a secar e depois é lançado no fogo. A gente estava em uma cidade agora na Alemanha chamada Wiesbaden. Nós ficamos, depois que a gente ministrou, eu até falei com os irmãos que foi uma das viagens mais tremendas que nós fizemos. Agora, tinha muito tempo que a gente não ia na Alemanha. Nós ministramos por mais ou menos 12 anos lá. E aí nós ficamos vários anos sem voltar. E quando nós voltamos agora, nós nos surpreendemos com o que Jesus está fazendo. Existem muitos refugees, muitos refugiados do Irã, da Ucrânia, gypsies, russos. Foi fenomenal. O que Deus fez, nós trabalhamos muito, mas o que Deus fez foi fenomenal. E muitos iranianos estão se convertendo sobrenaturalmente. 3,5 milhões de iranianos se converteram, sem nenhuma pregação, sem nenhuma igreja. Sabe como? Eles estão vendo Jesus. Eles estão sonhando com Jesus. Eu preguei em inglês, traduziu para alemão e para iraniano, para farsi, né? E o número assustador, vários deles me contando, como você converteu? Eu sonhei com Jesus, eu não sabia quem ele era. Eu falei, quem é você? Ele falou, eu sou Jesus. Outros falando, sabe? Impressionante, impressionante. Como que Jesus está se mostrando para o mundo. Ei, Jesus. E eu me lembro que eu estava pensando que muitos deles, né, tendo sonhos com Jesus e sonhos com anjos. E aí eu fui pesquisar, eu estava conversando com esse amigo meu, o Gunther, e ele estava falando, e eu achei muito interessante porque é a Pérsia, né? Se você for para a Escritura, você vai perceber que a Pérsia, o príncipe da Pérsia resistia ao entendimento do sonho. Parece que o principado da Pérsia já sabia que Deus ia usar o sonho para tocar nações. Interessante isso, né? Interessante. E você vai perceber que muitos reis da Pérsia foram reis da Pérsia que ajudaram Israel a voltar para Jerusalém. Esse aqui é outro estudo. Para restaurar Jerusalém. Vou deixar vocês confusos, não. Vamos lá. Mas é outro estudo. Vamos lá. Então, vamos voltar aqui. Abiding in Christ. Vou deixar você mais confuso, não. Falei que eu vou ficar simples. Fala juntos, eu vou ficar simples. E Jesus está se mostrando ao mundo, queridos. Milagres sobrenaturais acontecendo. A gente pregando, Cacá, eu falei, Cacá, a gente pregando, e a pouco as pessoas começavam a gritar com a presença de Deus. Daí a pouco a gente perdeu o nosso tradutor, nossa tradutora, daí a pouco veio o tradutor, nós perdemos a glória de Deus entrando a uma fome. Ao mesmo tempo que há uma guerra do lado, ao mesmo tempo que há uma guerra ali na esquina, Jesus está salvando pessoas aqui. Ao mesmo tempo que há desespero ali, Jesus está batizando com graça aqui. Vocês entendem isso? Jesus está fazendo coisas maravilhosas no mundo. Ao mesmo tempo que a Rússia está guerreando com a Ucrânia, a gente estava pregando numa igreja onde estava cheia de russos e ucranianos, adorando, e a glória de Deus vindo no mesmo tempo. E eu falei, meu pai, o que o senhor está fazendo? É Jesus. Vocês entendem isso? É Jesus. Jesus. Eu me lembro que aí nos últimos dias, nos 5 dias antes da gente voltar para o Brasil, nós fomos para uma base americana que fica em Wiesbaden, 20 minutos de Frankfurt, para estar com a nossa sobrinha. E eles me levaram para conhecer a cidade e a gente subiu no monte. E quando eu cheguei nesse monte, para minha surpresa, tinha uma videira. E eu amo videira. E aí eu parei, eu comecei a observar a videira, estava cheio de cachos lindos, de folhas. Tem até a foto aqui, ó, vocês podem ver. Coloquei para vocês verem. A videira. E eu comecei a olhar, mas aí eu vi as folhas tão verdes, tão lindas. Os frutos, os cachos lindos. E aí eu olhei mais para baixo, eu vi o tronco das videiras. Era grosso. E parecia envelhecido, mas as suas folhas novas.
E a única explicação para isso é que aquela videira está ali há muito tempo. Mas ela escolheu abrir mão de muitas coisas que precisavam ir para que ela permanecesse frutífera. Aquela videira teve a visita do seu jardineiro muitas vezes, todas as estações. Por isso ela permaneceu ali naquele alto, por isso ela permanece ali naquele alto monte produzindo. E eu estava estudando, existem videiras que produzem de 50 a mais de 100 anos. Significa que se você permanecer nele, e se você deixar Jesus cortar o que você cortar na sua vida, toda a estação, não tem nada, o inimigo não vai impedir que em cada estação você produza muito mais, como se fosse algo novo. Não tem limites para aqueles que permanecem em Jesus. Vou falar isso novamente. Não há limites para aqueles que permanecem em Cristo. Não há limites para aqueles que permanecem em Cristo. Não há limite para aqueles que permanecem em Cristo. Aleluia. 100 anos. Minha avó tinha 96 anos. Toda vez que eu chegava na casa dela, ela tinha fogo na vida dela. Era batista tradicional, cheia de fogo de Deus. Cheia do fogo do Senhor. Deixa Deus podar o que você podar. Deixa Jesus podar. Come on. A palavra é: if you abide in me and my words abide in you, ask whatever you wish and it will be done for you. Se você habita em mim e as minhas palavras habitam em você, você pode pedir a sua intercessão. Vira para o seu irmão e fala: véi, já que a gente só tem véi aqui mesmo, os jovens foram embora, fala: véi, essa é a chave, véi. Se você habita em Jesus, a sua oração é diferenciada. Se você agarra com Jesus, e você está em Jesus, Ele diz: o que você pedir vai acontecer. Abiding in Christ, a autoridade da igreja está escondida naqueles que aprendem a habitar em Jesus. A autoridade da sua oração está em estar habitando em Cristo, em estar em Cristo, em estar nele. A palavra habitar ou abide no grego significa to stay em um lugar específico, numa expectativa. Habitar, continuar, dwell, endure, be present, remain, permanecer, habitar, estar presente, remain. Não. Estou tentando não ficar empolgado, tá difícil. Olha lá. Hey, Jesus. Permanecer. Sabe aquele pessoal cabeça dura que fala: vocês sabem, a maioria de vocês são velhos, depois você fica velho, você fica cabeça dura. Mas eu não saio daqui. Eu faço o café desse jeito, é desse jeito que eu faço isso, eu vou naquele caminho, não, mas aquele caminho, não, eu vou por esse. Né? Então, habitar em você, eu fico aqui com Jesus. Eu permaneço nele. I remain. Eu agarro no que ele falou. Eu seguro no que ele me disse. Os maiores segredos da vitória na vida cristã não está conectado com
orar alto, ou berrar, ou gritar, ou sapatear, ou pular, ou whatever, mas está conectado com você entender alguns princípios da Bíblia. Quer saber? Um deles é quando você agarra aquilo que Deus te falou e você não larga. E quando você vai orar, você não ora naquilo que você pensa, mas você ora naquilo que Deus falou, ou naquilo que a Bíblia disse. Você vira para o Senhor e fala: Senhor, interessante, Senhor, a sua Bíblia diz isso. Então, vamos conversar? É o que o Senhor disse. O Senhor lembra aquilo que o Senhor me disse? O Senhor lembra aquilo que o Senhor me falou? Senhor, o Senhor lembra a promessa que o Senhor me deu? Eu estou agarrado com o Senhor. Eu não estou aqui nos Estados Unidos porque veio na minha cabeça, eu estou aqui porque eu orei, o Senhor me mandou e eu estou aqui, e eu sei que o Senhor me colocou, eu sei que eu não sou doido, Senhor, então eu estou agarrando em Ti. Então as coisas na nossa vida precisam funcionar assim, queridos. Faz sentido para vocês? Come on. Abiding in Christ. Endure, perseverar nele. Interessante. Permanecer em Cristo significa onde Jesus for, você vai com Ele. Jesus vira para os discípulos e fala: eu estou indo para ali, vocês querem ir comigo? Eu vou, mas vai ter uma tempestade, vai ser violento. Não, eu não te largo, Jesus. Você lembra quando Eliseu virou para Elias e falou: Elias, eu quero a porção dobrada. Elias falou: tá bom, então você tem que estar comigo onde eu for. E aí Elias virava para ele e falava: não, fica aqui. Ele falou: não, senhor, eu não vou com você. Ah, mas lá onde eu vou é meio chato, fica por aqui mesmo, fica com a galera aí, a galera dos profetas. Não, Eliseu falou: não, estou com você. Onde você for, eu vou. Permanecer em Jesus é quando Jesus chora, você chora. Quando Jesus geme, você geme. Quando Jesus fica em silêncio, você fica. É permanecer nele. É estar grudado nele. É estar agarrado nele. Diz Jesus: eu não te largo. É agarrar a orla do manto dele e dizer: Jesus, eu não pense o Senhor que eu vou sair daqui. Uma das mulheres que eu mais admiro nas Escrituras é aquela mulher que sustentou, né, Eliseu, a sunamita. Aquela mulher, ela não queria papo com Geazi. Ela não queria papo com chama o negócio que o Geazi tinha, que o profeta usava. Como que chama aquilo? O bordão, o cajado do profeta. Ela falou: não, dá para o Geazi, pode ir, mas eu quero o profeta. Eu não tenho papo com isso ou com aquilo. Meu problema é com quem me fez a promessa. Meu problema é com a fonte. Meu assunto é com Jesus. Quem me deu uma palavra foi Jesus. Quem me marcou foi Jesus. Quem me salvou foi Jesus. Quem me fez, quem removeu a minha orfandade, quem removeu a minha esterilidade foi Jesus. Quem me fez a promessa foi Jesus. Quem me tocou foi Jesus. Quem me marcou, quem desceu ao inferno e tomou as chaves da morte foi Jesus. Então meu negócio é com Ele. Eu não te largo, Jesus. Do that make sense to you? Isso faz sentido para vocês? Meu pai, não sei como que eu vou. Canta rabachai, carabachai. Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Vocês querem um pouquinho mais? Então, vamos lá. Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 2, versículo 4 a 8.
Para a gente entender um pouco mais sobre permanecer, a gente precisa ir no princípio. Todas as escrituras é sobre habitar nele e ele habitar em nós. Em Gênesis 2, versículo 4 diz assim: esta é a história do início da humanidade. No tempo em que Yahvé, Deus, criou o céu e a terra, não havia ainda brotado nenhum arbusto sobre a terra, e nenhuma erva dos campos tinha ainda crescido, porque o Senhor não havia feito chover sobre a terra, e não havia homem para cultivar o solo. Vira para o seu irmão e fala: mano, havia a terra, havia o céu, mas não haviam árvores frutíferas, não haviam frutos, porque algo precisava acontecer. Vira para o seu irmão e fala: os céus estavam fechados, e o homem não estava, eu não vou usar essa palavra não, senão fica perigoso, e o homem não estava pronto. Aqui diz que não haviam árvores, não haviam frutos, porque não havia chuva sobre a terra ainda, e não havia o homem para exercer a autoridade. Oh, we could preach. A gente podia pregar por 2 horas sobre isso. O homem não estava ainda exercendo a autoridade, o homem não existia ainda. Ou seja, o que Deus faz na terra tem a ver com algo que vem do céu e algo que vem da terra. Faz sentido para vocês? O mover de Deus nas nações está conectado, o fruto de Deus nas nações está conectado com homens que liberam os céus, homens que tocam a terra e liberam os céus. Faz sentido isso para vocês? Uhum. E aí o que Deus fez? Não havia árvores no campo porque não havia chuva e não havia homem. Então o Senhor falou: primeiro eu preciso, mas o texto diz assim que da terra brotava água. E aí o Senhor falou: sabe de uma coisa? Eu vou formar o homem do meio desse barro. E a Bíblia diz que ele pegou o pó, fez a argila, porque tinha água que brotava da terra. E o homem foi feito 70% de água. Eu estava lendo uma coisa interessante hoje, diz que depois que você chega numa certa idade, depois de 60 anos, aí você tem menos água, 50% de água no corpo, por isso você precisa tomar muito mais água. Mas por isso que nós precisamos, parece que o nosso corpo clama por água, porque nós somos criados 70% água. Por isso é natural, isso é muito interessante, faz parte da sua natureza clamar para que os céus liberem chuva. Faz parte de quem você foi criado para ser, clamar para que os céus se abram sobre você. Faz sentido isso? O seu relacionamento com Jesus não é uma alternativa, é a razão. Você foi criado com esse desejo, você precisa dos céus. Faz sentido isso? Sim ou não? Ei, Jesus, o que você quer fazer? O Senhor criou o homem para trabalhar a terra, para liberar os céus. Eu não sei se eu já preguei sobre isso muitas vezes no Brasil, acho que aqui também, em Deuteronômio, a palavra de Deus diz que Deus falou para o povo de Israel, falou assim: olha, eu estou levando, você já deve ter ouvido eu pregar isso em algum lugar, Deus, eu estou te tirando do Egito. No Egito a coisa funcionava assim, está na Bíblia, tá, gente? Não está amarrado não, está na Bíblia, na Bíblia, talvez não é igual você falou da gente, mas tá, de algum jeito tá. Deus fala assim: olha, a terra do Egito onde você morava, você tinha que bater no chão com seu próprio pé e abrir no meio do chão um lugar para passar água. E aí você batia na terra para que brotasse algo, para que desse fruto.
Então você vinha com seu pé e ralava debaixo do sol para cavar sulcos para trazer água. Mas a terra onde eu te coloquei. Então, quando você muda, eu não estou no Egito, eu estou em outra atmosfera. Essa terra é uma terra de montes e vales. Nessa terra, você depende não de você olhar para o chão e bater no chão igual um cavalo e cavar um chão para ver se a coisa acontece. Isso é assim no Egito que você funcionava. Mas agora, na terra que mana leite e mel, você precisa se relacionar com os céus. Você precisa entender como os céus funcionam. Você precisa entender como o meu reino funciona. Se você não entender como os céus funcionam e você tentar trabalhar no Egito, na terra que mana leite e mel, do jeito que você trabalhar no Egito, você vai bater seu dedão numa pedra. Faz sentido o processo? Você vai acabar batendo na rocha. E a rocha você não bate nela, você fala com ela. Então está cheio de gente que mora na terra que mana leite e mel, porque quando ele se converteu, o Senhor já colocou ele, foi transportado para o reino, mas ele continua funcionando como se ele estivesse no Egito. Por isso, toda vez que você fala com ele, ele é mal-humorado. Quando tudo dá errado, quando alguma coisa dá errado, ele frustra, ele xinga, ele surta, ele não entende que na terra que mana leite e mel funciona assim, ó. Na terra que mana leite e mel não é o seu braço, é o braço do Rei dos Reis. Na terra que mana leite e mel não é a sua habilidade de estudar o terreno, é a sua habilidade de atrair a chuva dos céus. É aquilo que está dentro de você, 70% de água clamando por mais água. Mas quando nós desconectamos de Jesus, o que acontece? Nós começamos a perder a água, começamos a secar, começamos... Daqui a pouco a gente não reconhece as águas dos céus mais, porque a gente está tão seco. Está muito confusa a pregação? Vocês estão entendendo? Estou tentando ser simples, vamos lá. Hey, Jesus. Meu Pai. Já está no horário do café? Sim? Quer parar para o café? Vocês que sabem. Eu estou aqui no tempo de vocês. Deixa eu ver aqui. I don't want anyone else. I don't need anything else. You are my one thing. You are my one thing. I don't want anyone else. I don't need anything else. You are my one thing. You are my one thing. Give me Jesus. Give me Jesus. You don't this world. You can have this world. Give me Jesus. Give me Jesus. You can have this world. You can have this world.
Jesus. A Bíblia diz que Deus então criou uma atmosfera de habitação. Diga atmosfera. Em Gênesis foi chamado de jardim. Ele criou um ambiente onde ele pudesse... É tão maravilhoso isso, porque eu penso que o Senhor criou uma célula do que Ele queria fazer com o homem. Um local onde o homem pudesse aprender a exercer autoridade. Onde o homem pudesse se mover em autoridade e ter intimidade com Ele, e ter relacionamento com Ele, e habitar nele. E ali o Senhor colocou ele para ele exercer autoridade no jardim e ter comunhão com ele. Mas foi ali que o homem foi tentado, pela primeira vez, a ser independente, a sair do lugar de abiding in Christ. Foi ali que o homem foi tentado pela serpente. A serpente vira para o homem e diz, olha, antes de falar da serpente, né? Ali o Senhor plantou, isso é muito maravilhoso, mas só para você pensar sobre isso, depois você estuda em casa. No versículo 11 diz que o Senhor colocou tinha 4 rios nesse jardim. Um desses rios se chamava Pison, que estava na região de Ávila. Pison significa fonte a jorrar. Isso é muito lindo, isso é lindo. As escrituras, queridos, ela é maravilhosa. Aqui está o primeiro Adão, que foi colocado numa atmosfera onde tinha um rio, só esse rio, a gente pode estudar os outros 3 livros, mas só esse rio, que significa uma fonte a jorrar. Em João capítulo 4, aparece o segundo Adão, Jesus, o verbo encarnado. Ele vira para aquela mulher e fala, sabe, porque se você for estudar a história desse rio, ele desapareceu, ninguém sabe onde que ele foi. Essa fonte que jorrava sumiu depois da queda. Eles não sabem, os historiadores não sabem onde foi parar esse rio. O rio Tigre eles até sabem, outros, mas essa região não tem ideia o que aconteceu com essa fonte a jorrar. Até João capítulo 4, quando Jesus vira para a mulher samaritana e fala, se você beber da água que eu te dou, vai jorrar, a fonte, esse rio vai brotar de dentro de você, esse rio vai fluir de dentro de você. Vocês entendem isso? Vamos tirar um intervalo para tomar um cafezinho e a gente volta, pode ser? Vai lá. Foi sempre que nós habitássemos nele e ele habitasse em nós. A vontade do Senhor é que nós sempre estivéssemos nele e ele em nós. Os céus respondendo à terra e a terra respondendo aos céus. Essa sempre foi a vontade do Senhor. Vamos lá, vamos terminar aqui. Mas no jardim nós vemos o encontro do homem com a serpente. E a serpente joga uma semente e uma proposta mais ou menos assim. Você não precisa mais habitar em Deus. Você não precisa mais ser dependente de Deus.
A semente que foi lançada no coração de Eva, de Adão, foi a independência. Eu posso viver sem estar habitando em Jesus. Eu posso viver sem estar agarrado em Cristo. Eu posso levar a minha vida sem Deus. Give me, Espírito Santo, eu declaro essa atmosfera aqui, uma atmosfera selada pela Tua presença. Eu libero Teus anjos neste lugar agora, em nome de Jesus. Toda seta, todo dardo para distrair, para roubar a revelação que o Senhor tem para nós, nós quebramos agora. E nós declaramos esse ambiente aberto para a Tua revelação, para a Tua palavra. Meu Deus, eu repreendo agora, eu dou uma ordem a todo inimigo que vem roubar a paz, que vem roubar a alegria, que vem roubar a semente que o Senhor tem para os Teus filhos essa manhã. Meu Deus, o Senhor vai entregar chaves essa manhã para os Seus filhos, Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. A serpente vira, a serpente vira para Eva e fala, o dia que você fizer isso, interessante, um dia desse a gente pode, eu vou estudar sobre isso, e a gente pode compartilhar. A gente sempre compartilha, quando a gente fala do jardim, a gente sempre fala da árvore do bem e do mal, né? Não foi isso? Mas do jardim não tinha só a árvore do bem e do mal. O jardim tinha frutas, milhares, trilhares de frutas, todo tipo de fruta que você pensar. O jardim tinha a árvore do que mais? Da vida. O homem ignorou a árvore da vida. Ele caminhava todo dia perto da árvore da vida e ele não percebeu. Isso é violento, velho. No jardim tinha aqueles rios. A gente não percebe as coisas que Deus colocou no jardim. Muitas vezes o inimigo quer evidenciar aquilo que você não está experimentando na vida cristã. E te cega para aquilo que Deus já te proporcionou na vida cristã. Normalmente a nossa depressão e a nossa tristeza e o nosso sentimento de derrota vem por uma revelação mentirosa do inferno, afirmando aquilo que a gente não consegue ter, ou aquilo que a gente não está conseguindo, ou aquilo que a gente não está tocando, ou aquilo que nós ainda não podemos entender. Quando o Senhor fala, filho, isso aqui, você não está vendo a árvore da vida? Passa aí todo dia na frente dela. Olha os rios de fonte que jorra. Olha o rio que o significado é ouro. Olha isso aqui. Olha essa fruta. E muitas vezes a gente não enxerga isso. Muitas vezes a gente desvia por não enxergar aquilo que Deus já nos deu. Faz sentido isso para vocês? E a serpente vira para Eva e fala, olha, quando você conseguir isso, você não vai precisar mais habitar em Deus. Você não vai mais precisar depender dEle. Você não vai mais precisar ficar grudado a Ele. E aqui começa o que a gente acabou de ler em João capítulo 15. Um ramo independente da figueira, da videira, o que começa a acontecer? Começa a secar. E a próxima coisa é o quê? Morte. O Senhor falou, o dia que você fizer isso, o dia que você abraçar a independência, você não vai perceber, mas você vai começar a secar. O dia que você abraça a independência, você começa a secar. E o próximo capítulo é a morte. E a próxima coisa é a morte. A independência desculpa usar essa palavra, é a desgraça da humanidade. A independência é o veneno que nos destrói. A independência é o que nos arrancou de estarmos conectados com Ele, recebendo vida. É que nos arrancou e oh, meu Pai, vamos lá. E quando o homem pecou no jardim, Deus não parou. Desse dia em diante, começa uma jornada de conquistar o homem de volta. Em Gênesis capítulo 12, quando Deus chama
Abraão, o que ele fala? Sai da sua terra, da sua parentela, e o quê? Aí o Senhor começa o ABC. Ele fala, deixa eu te ensinar a depender de mim. Porque foi isso que os seus pais perderam. Sabe o que Deus está fazendo com a maioria de nós? Ele está te ensinando a vencer aquilo que entrou na nossa natureza pecaminosa, que é a independência de Deus. Sabe por que as coisas não dão certo às vezes? E aí uma vozinha fala assim com você, vai para casa, fecha o seu quarto e ora, você e sua esposa. Sabe o que é isso? É o Espírito Santo falando, eu quero te ensinar de novo a depender de mim. Eu quero te ensinar de novo a habitar em mim. Eu quero te ensinar de novo. Abraão, eu vou fazer de você uma grande nação, mas esse processo não tem como você fugir dele. Você tem que restaurar o que foi arrancado. Você vai viver de tenda em tenda. Porque você precisa aprender a confiar. Quem aqui já sentiu que minha vida é quase bipolar? Um dia está aqui, outro dia está ali. Quem já sentiu assim? Misericórdia, vamos ser sinceros. Deus, o que o Senhor está fazendo comigo? Eu não entendo, Senhor. Eu pensei que era aqui, agora é aqui, agora aqui. Pensei que... Sabe o que é isso? O Senhor está dizendo, eu estou te ensinando a depender de mim. Vocês entendem isso? O Senhor nos tira o controle para nos colocar de volta no controle do mundo. Sobre isso a gente precisa de uma hora para falar. Deus arranca de nós a independência para nos dar a autoridade de volta sobre as nações. Come on. This is deep. This is amazing. O Senhor, Ele quer restaurar. O segredo de abiding in Christ é dizer, eu não consigo fazer sem o Senhor. O primeiro Adão falhou porque ele se tornou independente. Jesus na Bíblia é considerado o segundo Adão. Vocês sabem disso, né? Sabe o que o segundo Adão fez? Ele falou, João 5,19, eu não faço nada que eu não veja o Pai fazer. O segundo Adão deixou bem claro, eu sou dependente, eu dependo do Pai, eu habito no Pai, eu estou no Pai, e o Pai está em mim, eu estou agarrado com o Pai. Se o Pai não se mover, eu não me movo, se o Pai não falar, eu não falo, se o Pai não me disser para agir, eu não ajo, eu estou agarrado nele. Ele precisava deixar bem claro, olha, eu não sou aquele primeiro Adão, eu sou o Verbo encarnado, eu dependo do... A maior, desculpa essa palavra, mas é a verdade. Ainda bem que quando a gente teve a mula de Balaão entre nós, ela pode testificar que é verdade. A maior burrice da humanidade é a independência. Todas as vezes que eu achei que eu conseguia fazer sem Jesus, eu quebrei a cara. E para ser bem sincero para vocês, até para ser santo, eu não consigo no meu próprio braço. Eu preciso da graça dele. Sim ou não? Não dá para fazer sem Jesus. Não dá para fazer sem habitar em Jesus. Não tem jeito, gente. Não tem jeito. Aí o Senhor começa uma jornada. Ele pega Abraão, fala, Abraão, vem comigo. Eu vou te ensinar a depender de mim. Abraão fazia ídolo com o pai dele. O Senhor falou, eu vou te tirar desses ídolos, que é a sua dependência nessas coisas. Eu vou te colocar numa terra onde ninguém te conhece, onde ninguém sabe quem você é, onde você não fala o idioma, onde você não sabe fazer, onde nenhuma porta está aberta para você, onde você não consegue abrir com a sua força. Quantos de vocês, quando você mudou aqui para essa nação, você se sentiu assim? No Brasil, eu ligava para o meu gerente conhecia o meu nome, aqui o gerente nem quer falar comigo. Quantos já se sentiu isso? Os gerentes eram meus amigos no Brasil.
Sim ou não? De repente Deus te coloca numa atmosfera onde Ele fala, agora é eu e você. Ou você aprende a confiar em mim, ou você habita em mim. E eu vou fazer em você algo maravilhoso. Eu vou fazer através de você algo maravilhoso. Mas você precisa confiar em mim. Você precisa habitar em mim. Você precisa agarrar em mim. Você precisa dizer, Senhor, eu não te largo. Senhor, eu estou agarrado na promessa que o Senhor me deu. Às vezes eu penso, Senhor, o Senhor não podia fazer tudo aquilo com Abraão na terra que ele estava? Não, Júlio, eu precisava tirar as bengalas dele, as muletas dele. Tem coisas que Deus só fez comigo quando Ele me mudou. April falava isso, eu não acreditava. Eu era missionário, viajava todo mundo, as nações da terra. April falava, mulher sempre tem esse jeito de quebrar a gente, né? O irmão que falou, é verdade, porque o senhor não está do seu lado aí, o senhor está frito. Ele falou, você não vai entender missões até você morar fora do país. E é verdade. Depois que eu mudei para cá, eu entendi o que é ir para largar o país dela com 16 anos de idade. Ir para um país que ela não falava o idioma. Trocar fralda de criança, de filhos, de mães que ela não conhecia. Acordar de madrugada, uma menina de 16 anos, largar high school e tudo para ir para o Brasil, para cuidar de crianças. Os pais dela, junto com a gente ia alimentar os mendigos na rua. Fazer corpo, e aí você entende, foram roubados, passaram para trás, é uma história longa. Mas quando eu cheguei aqui, eu comecei a entender, Judson, você tem que depender de mim. Aqui, você tem que confiar em mim. E sabe de uma coisa, quando Deus nos tira, é porque Deus está restaurando o que Satanás roubou das nossas vidas. Deus, listen to this, aqui vai doer, as portas que se fecham na sua frente, não é Deus te punindo, é Deus te abençoando para restaurar aquilo que Satanás roubou de você lá no passado, que é habitar em Cristo, que é estar em Cristo, que é experimentar o melhor de Deus para a sua vida. Vocês entendem isso? Come on. Teve momentos na vida de Abraão que ele abriu mão até da esposa, cara, louco. Isso aqui a gente não tem nem como falar sobre Abraão, porque senão eu não consigo. Eu pensei que eu ia falar sobre a Bíblia toda. Porque ele não sabia. Mas Deus queria restaurar. José do Egito. Por que Deus não podia ter cumprido o sonho dele ali mesmo? Deus me deu um sonho maravilhoso, mas Deus tinha que levar ele para a casa de Potifar. Tinha que humilhar ele lá. Tinha que deixar ele na cadeia. Sabe por quê? Porque ele tinha que aprender, fora da zona de conforto, a depender em Deus. A maior chave de habitar em Cristo é voltar a depender de Cristo. Sim. É depender de Cristo. Jesus. Moisés viveu 40 anos dependendo do Egito. Ele tomou leite no Egito, ele comeu no Egito, foi cuidado pelo Egito. Depois ele ficou 40 anos fugindo. Depois ele ficou 40 dias no meio da glória, habitando em Cristo, habitando em Deus, dia e noite. Sabe como que ele desceu de lá? Ele desceu de lá com uma visão: edificar um lugar para que Deus habitasse. Quando você... Ai, eu não vou conseguir pregar, vamos lá. Isso aqui... 40 anos no Egito, dependendo do mundo, do que ele sabia, da habilidade dele. Aí ficou 40 anos fugindo. E 40 dias. Dias e anos significa a mesma coisa na Bíblia. Ele permaneceu no meio da glória. Quando ele desceu com um projeto. A única coisa que ele tinha
Era um projeto de construir um tabernáculo, que é para Deus estar no nosso meio. E toda a escritura, queridos, é sobre João 15. He abiding in us and we abiding in him. Ele habitando em nós e nós habitando nele. Construindo uma atmosfera. Adoração não é sobre arrepio. Adoração não é sobre entretenimento. Eu achei muito interessante ontem que vocês conseguiram um lugar muito desafiador para a gente fazer esse estudo, porque eu olho para o lado, está o futebol, eu olho para ali, está o outro entretenimento, o cafezinho lá atrás, e o Leandro pregando aqui na frente. Eu pensei, Senhor, o que eu faço? Quem que está jogando hoje? Nossa, eu vou ali à tarde naquele slide. E o cafezinho, Senhor, será que vai dar tempo para o cafezinho? O Leandro está pregando, o que eu faço, Senhor? Adoração não é entretenimento, é criar uma atmosfera que diga, esse aqui é o nosso lugar, Senhor. Esse é o nosso lugar, Senhor. Isso aqui é onde eu estou com o Senhor e o Senhor está comigo. Isso aqui é onde as vozes todas param. Sabe quando você chega dentro de casa, não sei se as irmãs têm esse costume, mas eu tenho esse costume de pelo menos tentar almoçar uma vez por dia, ou comer uma vez, 2, 3 vezes por semana na mesa. E a família chega, você fecha a porta, é nosso tempo de família. Vamos comer, não tira o celular da mão, vamos sentar, vamos comer. Vão olhar nos olhos uns dos outros. Então, essa atmosfera da adoração, ela nos ajuda a entender um pouco disso. Agora é eu e Jesus, somos nós, é o nosso tempo, Jesus. É a nossa intimidade. É nós e o Senhor agora. Fala conosco, Pai. Senhor Jesus, hoje eu tive vontade de chutar o balde. Senhor, essa noite eu não consegui dormir de ansiedade. Mas, Senhor, aqui eu estou com o Senhor. O Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor está no controle. Eu cansei de depender do Egito. Eu cansei de viver fugindo. Agora eu vou permanecer no Senhor. Até que a hora que eu descer, eu carrego uma revelação do tabernáculo. Senhor Jesus, eu cansei de viver no Egito, de depender do mundo. Eu cansei de viver fugindo. Agora, Senhor, na hora que eu sair da sua presença, eu vou sair com a sua presença. Senhor Jesus, eu vou... Eu vou carregar a revelação do tabernáculo. Em Êxodo 25, o Senhor diz assim: fazem-me também um lugar, um santuário, para que eu possa habitar entre meu povo. Em Levítico 26, versículo 11 e 12, o Senhor diz assim: estabelecerei a minha habitação no meio de vós, e não vos rejeitarei jamais. Eu estabelecerei a minha habitação no meio de vós, e não vos rejeitarei jamais. Sabe o que? Isso aqui é lindo. Isso é lindo. A habitação, o tabernáculo, a presença do Senhor, ela tem um cheiro de acceptance, de aceitação. A presença de Deus, ela quebra a rejeição, ela quebra o medo, ela quebra a orfandade, ela despedaça o jugo. Na hora que você habita em Jesus, de repente você fala: olha, eu sou filho, eu não sou um zero à esquerda. Eu não preciso ter isso para ser alguém, eu já tenho Jesus. Eu não preciso, eu já conquistei, eu já estou conectado nele. Você é sarado, você é curado. Você não sente mais a rejeição, porque ele jamais, nesse lugar que o Senhor sonhou construir, ele diz: nesse ambiente, there is no rejection, não há rejeição. Isso é lindo. Quantos entendem isso? Isso é maravilhoso, velho. Vamos terminar. Vocês me perdoam, eu não consegui ser rápido para terminar, mas... estarei no meio de vós, serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Você é meu, eu sou seu.
Você é meu amigo. Você habita em mim. Eu estou com você. Você é meu. Você é minha filha. Você, não importa. Tudo vai ficar bem. Eu estou no controle. Não tem medo, não. Eu estou com você. Abiding in Christ. Habitar em Cristo é a certeza de que everything is going to be alright. Tudo vai ficar bem. Ah, como nós precisamos dessa revelação. Tudo a Cristo a ti entrego, tudo deixarei, resoluto, mas submisso, tudo deixarei. Darei, tudo entregarei. Sonho por ti, Jesus. Tudo deixarei. Todas as escrituras, e eu vou pular para o final agora, porque não dá tempo. Apocalipse, capítulo 7, versículo 15, diz: por esse motivo eles estão perante o trono de Deus, e o servem dia e noite em seu santuário, e aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. April estava falando comigo ontem uma coisa, ela estava falando sobre o livro de Neemias. Neemias, quando estava restaurando Jerusalém, os muros, de repente ele está lendo um texto na Bíblia e ele descobre que Deus mandou eles celebrarem a festa dos tabernáculos. Sabe o que é a festa dos tabernáculos? É que todo ano você se lembrava que você precisa depender de Deus. Ir morar numa tenda é a revelação de que eu preciso depender de Deus. Habitar em Cristo é reconhecer que eu não consigo sozinho e que eu preciso de Jesus. Apocalipse não termina diferente, termina assim: e ouvi uma forte voz que procedia do trono e declarava: eis que o tabernáculo de Deus agora está entre os homens, com os quais ele habitará. Eles serão o seu povo, e o próprio Deus viverá com eles e será o seu Deus. Digno. Deixa o Espírito Santo ministrar o seu coração aí. Abiding in Christ. Quando o homem caiu no jardim, o Senhor matou um animal que a gente não sabe qual foi. Eu tenho a desconfiança que foi uma ovelha. E ele tirou a pele daquele animal e vestiu Adão e Eva. O Senhor já estava falando, sabe de uma coisa? Se você se esconder no meu filho, ainda existe esperança. Se você habitar em Cristo, a semente da independência está dentro da gente. Da rebeldia de depender de Deus. Mas o Senhor está dizendo, vez após vez: ah, se meu povo me ouviste, Salmo 81, eles se alimentariam do melhor da terra. O Senhor nada mais, nada menos está dizendo: ah, se meu povo aprendesse a depender de mim. Ah, se meu povo parasse de depender do Egito e fugir e se escondesse em mim, eu lhes daria um projeto eterno de vida.
As pessoas iriam olhar para ele e dizer: por que que o seu rosto brilha? Você está no deserto, você está junto com a gente, mas por que no meio de milhões de pessoas que saíram do Egito, o seu rosto tem que brilhar? Porque eu parei de depender do Egito, eu parei de fugir, e eu aprendi a habitar em Deus, eu aprendi a habitar em Cristo. Por que que o seu rosto brilha? Está todo mundo desesperado, está todo mundo com medo, está todo mundo ansioso. Moisés, por que que o seu rosto brilha? Moisés, por que que o seu rosto brilha? É porque, sabe de uma coisa, eu fiquei 40 anos comendo no Egito, dependendo do Egito, 40 anos fugindo do meu pecado, do meu passado, fugindo de relacionamentos, fugindo de coisas, fugindo de accountability, mas agora eu encontrei um lugar, e esse lugar me podou, me tratou, me moldou, e me deu um projeto eterno de vida. Por isso o meu rosto brilha. Ei, aquele que habita em Cristo muitas vezes até ofende os religiosos, porque está todo mundo chorando e ele está rindo. Está todo mundo desesperado, dizendo ele o fim, ele diz: não, 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 não. Just the beginning, é só o começo. I'm going to be a little bit prophetic here this morning. Eu sinto que o Espírito Santo está dizendo: Judson, essa manhã é uma manhã de renovar uma aliança comigo. Tem casais aqui essa manhã, irmãos e irmãs aqui essa manhã, que precisam dizer, lembrar, que a razão que eles estão numa tenda é para ensinar eles. Parece que é tudo provisório. Alguns de vocês falam: minha vida é tão provisória, eu não sei o que vai acontecer amanhã. Você tem ideia? Eu nem entrei para falar para vocês sobre a jornada do povo de Israel no Egito. Eles dormiam sem saber se no outro dia Deus ia mandar desmontar a tenda. Imagina mulheres, eu sei como que é. Imagina, ok, eu estou aqui nessa casa e amanhã, agora que eu consegui pregar o quadro na parede, amanhã Jesus fala: muda. Você já sentiu isso? Eu e ele fomos assim, na hora que a gente terminou a casa, colocamos até a mesinha que a gente gostava ali, não sei o que lá mais. Aí o Senhor falou: agora eu quero que vocês mudam. Não, Senhor, o Senhor está brincando. O Senhor está brincando. O que o Senhor está fazendo? Eles dormiam sem saber que no outro dia o Senhor ia falar: desmonta a tenda e vem comigo, porque eu estou indo. Essa dependência é o que fez com que Mar Vermelho se abrisse. Essa dependência é o que fez com que o maná caísse todo dia. Essa dependência é o que fez com que os inimigos de Israel sucumbissem. Essa dependência é o que deu para eles autoridade. Essa abiding in Christ is learning to depend in Christ alone. Tinha um hino muito antigo que a gente cantava, eu não sei se eu lembro, a música dizia: In Christ alone, my cornerstone, na 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 na. É em Cristo. My hope is found. He is my life, my strength, my song, my Cornerstone, my all in all, near the rest of Christ alone. Eu sinto que essa manhã é uma manhã diferente para você. O Senhor está dizendo: até o final do ano, muita coisa vai mudar na vida de alguns de vocês que se agarrarem em mim. Eu sinto que esses próximos meses, o Espírito Santo vai clarear alguma coisa na vida de alguns de vocês de uma forma muito forte. Eu sinto como se o Espírito Santo está dizendo: acredita em mim, confia em mim. Habitar em Cristo é depender de Cristo e confiar
em Cristo. Jesus falou, sabe, o maná que eles comeram no deserto fui eu. A água que eles beberam no deserto saiu de mim. Eles não passaram fome e sede porque eles comeram de mim e beberam do que saiu de mim. Você vai se dar bem, não importa em qual nação Deus te coloque, porque você come do Cristo, você bebe do Cristo, você vive no Cristo, você se esconde no Cristo, a sua família está escondida no Cristo, você está escondido. Come on, Jesus. Yeah. Come on, Jesus. Espírito Santo, eu oro agora para que o Senhor comece, eu não sei como que a gente vai fazer isso, Senhor. Mas, Senhor Jesus, comece a tocar em quem o Senhor quer tocar agora. Isso. Há uma unção de Deus aqui esta manhã. Jesus está arrancando um medo de alguns de vocês. Eu sinto o Senhor arrancando o medo. Tem um galho que cresceu, o Senhor está falando junto, Senhor. Tem um galho que cresceu que está pesando, é um medo. Isso não é videira. Isso foi enxertado pelo inimigo. O Senhor está arrancando agora. Deixa o Senhor arrancar. Deixa o Senhor arrancar. Deixa o Senhor arrancar. Isso, Espírito Santo, começa a derramar agora. Isso, Jesus. Oh, Jesus. Quero ser como criança, te amar pelo que é, voltar à inocência, e acreditar em Ti. Mas às vezes sou levado, Lord Jesus, pela vontade de crescer. Torno-me independente e deixo meu Pai, deixa Deus tocar, queridos. Quero ser como criança. Mais, Jesus, mais. Te amar pelo que é. Ah, Jesus. Voltar à inocência e acreditar em Ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer. Torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Eu não posso viver longe do Teu Senhor. Eu não posso viver longe do Teu abraço, Senhor. Abraça-me. Eu sinto que Jesus está abraçando alguns de vocês nessa manhã.
Eu queria que você visse o que eu estou vendo. Jesus está abraçando vocês essa manhã. Ele não está te abraçando porque você é perfeito. Ele está te abraçando porque você é filho. Ele está te abraçando porque Ele te ama. Dependência é uma casa de segurança, é uma atmosfera de segurança. A dependência é o lugar onde nada vai dar errado. Aparentemente tudo dá errado, mas tudo está no controle. Dependência é a certeza que tudo vai acabar bem, mesmo que pareça que está tudo errado. A dependência é a certeza que tudo vai ficar bem. Checando Rassúria, Manachá, Espírito Santo começa a encher os teus filhos essa manhã. Eu sinto o Espírito Santo dizendo: eu só preciso que vocês voltem para o lugar de dependência. Eu só preciso que você volte para o lugar de dependência. Abraão foi conhecido como amigo de Deus porque ele aprendeu a depender de Deus. Você é amigo de Deus porque você aprende a depender de Deus. Não do seu emprego, não da sua profissão, não da sua habilidade, não do seu dinheiro, não dos seus recursos, não na sua homilética, não na sua teologia, mas você depende do Filho, do Cordeiro, do Filho de Deus, da obra da cruz, do Senhor dos Senhores.